terra estás em reparo. Retificação íntima com recuperação externa. Ajustamento pessoal e harmonia generalizada. Em cada madrugada doirada tens um renascimento e contigo nova oportunidade de servir e renovar-te com irremovível compromisso com a vida. Todo dia a experiência é lição significativa, como bênção que não podes ignorar. Erro da véspera, aprendizagem para o dia. Como não é justo gastar o tempo em arrependimento desconcertante ou em arrolamento de erros, também não é justificável ignorar a própria imprevidência a pretexto de indiferença. O erro, ou o que passa como tal, deixado a esmo sem o devido tratamento, pode ser comparado à matéria em decomposição, dominada pela vérmina, exalando miasmas. Sofrimento e enfermidade em todo lugar, e também contigo. Corrige-te agora e ajusta-te de imediato. Amanhã, o sol será o mesmo mensageiro da luz, mas as circunstâncias, pessoas e coisas estarão diferentes. E tu também. Alma fraterna, escuta. Se podes atender mesmo imperfeitamente à tarefa que a vida te confia, rende graças a Deus. Se alguma alfinetada te aguilhoa, se alguma prova sobrevém, auxilia, perdoa e prossegue no rumo que o caminho te aponte para o bem. Lembra, quantos irmãos ainda hoje clamam desesperados sob a luta sombria dos que se entregam à revolta, enceguecidos pela rebeldia. Quantos jazem no leito, situando na morte a última esperança. Quantos caem aos gritos do remorso, na delinquência que os arrasa. Quantos choram em vão as horas que perderam. Recorda tanta gente em pranto junto a nós, e nem pela fração de um só momento não te queixes de mágoa ou sofrimento. Ergue-te de ti mesmo e busquemos agir para estender o bem ao nosso alcance. Se podes trabalhar, não fales de amargor, desengano, tristeza ou cicatriz, porque servindo aos outros por amor, já tens por dom de Deus o coração feliz. Ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembra-te dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro, e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias que te fizessem nas mesmas circunstâncias.
Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteado com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se tivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgaria entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa por mais um encontro de poesia, de música e reflexões acerca da busca por Deus. Hoje falaremos sobre o ato de servir, energia para a ação que afeta aqueles que já se dispuseram a viver para além do casulo seguro do ego, se apresentando às fileiras daqueles que conseguem ver a vida como um coletivo, lugar de valoração da existência, repositório dos valores morais a serem alcançados por seres que caminham em direção à sua maioridade espiritual. Desde as épocas mais antigas, que o sentimento de vida coletiva é primaz entre os seres vivos, formados comunidades autônomas capazes de viverem a partir de automatismos que lhes asseguravam as funcionalidades fisiológicas, os indivíduos buscaram a coletividade, mesmo de maneira instintiva, como a mais eficiente maneira de estar no mundo, ampliando suas chances de sobrevivência, objetivo primaz que emerge do fato de estarmos vivos. Assim, formas e modelos de coabitação se desenvolveram, cada um dos quais adequados à forma de vida que abrigavam, imagem da evolução dos seres constituintes de tais agregados, atingindo finalidades últimas para além da simples existência. Foram formados os grupos, as tribos, cidades, em conjuntos cada vez mais sofisticados, ajustados ao longo do tempo mediante a impositiva lei do progresso. Contudo, o simples fato de estarem ombreados aos semelhantes não concede aos viventes os resultados ótimos de vida em comum. Um senso de colaboração, de pertencimento e funcionalidade deve permear as relações, de tal modo que seja natural pensarmos no serviço como obrigação moral, para além de um senso estético de correspondência às expectativas, uma força interior que conduza os indivíduos ao trabalho em prol daqueles com os quais convive. O objetivo é, de alguma forma, que cada um contribua com a sua parte, conforme assim se percebe nas mais rudimentares noções de coletividade. O fazer ação concreta perceptível do ato de servir deve ser tal que possa ser medido quanto ao grau de intencionalidade de que se reveste, denotando desta forma o nível de evolução daquele que o protagoniza. O Frei Inácio de Loyola, que viveu nos séculos XV e XVI da nossa era, é conhecido, dentre outras coisas, por ter fundado a Companhia de Jesus, que deu origem aos jesuítas. Bravo e incansável trabalhador, objetivava com suas ações para o fortalecimento da igreja do seu tempo aquilo que chamou de pela maior glória de Deus. Deixou-nos o legado dos exercícios espirituais e o lema amar e servir,
Dizia este padre italiano, canonizado em 1622, que o amor consiste na comunhão mútua, a saber, a pessoa que ama dá e comunica à pessoa amada aquilo que tem, ou parte daquilo que tem, e o que pode. O verbo amar em hebraico é avá, que está traduzido em grego como anabi ou ágape. Isso nos remete ao amor gratuito, kenótico, que representa aquele esvaziamento e trata da aceitação do desejo divino de Deus e do esvaziamento da vontade própria de uma pessoa despojada e generosa, sem fronteiras. Já o verbo servir em hebraico é avad, que está traduzido em grego como duló ou duléu. Isso, por sua vez, remete ao serviço voluntário, desejoso e magnânimo sem escravidão. Amar e servir são, pois, irmãos gemelares, contribuindo para a entrega a Deus em nome do amor, refletido assim em Deuteronômio, onde se anuncia o amor a Deus com todo o coração, e no primeiro livro de Samuel, com igual conteúdo. Mas de onde partiria esta ação de entrega traduzida no ato de servir? O que faria com que alguém se dedicasse de forma tão abnegada na direção do outro? Por certo, a noção utilitarista da existência falaria muito mais alto, como primeira resposta, referindo-se aos escambos que ordinariamente realizamos em nossas transações relacionais. Dar e receber alimenta um círculo virtuoso, enquanto o mecanismo de feedback positivo entre os elementos conectados a um sistema funcional, ou vicioso, quando em conúbios perniciosos de interesses não declarados, aflorando a sensação de aproveitamento, também conhecido como relação de porneia. Nesse caso, uns são instrumentos dos outros, transformando a relação eu-tu em eu-isto, muito longe do loyaliano amar e servir. Erich Fromm, psicanalista, filósofo humanista e sociólogo alemão, afirmava que a mais profunda necessidade do homem, assim, é a necessidade de superar a separação, de deixar a prisão em que está só. O homem, dizia ele, de todas as idades e culturas, se vê diante da solução de uma só e mesma questão, a de como superar a separação, e de como realizar a união, a de como transcender a própria vida individual e encontrar sintonia. Prossegue o autor alemão em suas digressões de que a resposta completa está na realização da unidade interpessoal, da fusão com outra pessoa, está no amor. Amar em um contexto mais abrangente seria a resposta à questão sobre o rompimento do mero utilitarismo do servir para ser servido, transformando no servir pelo prazer de servir, pela simples entrega, sem quês nem mais. É um amor símbolo representativo da evolução e do encontro com Deus, totalmente desinteressado, incondicional, que irá refletir a entrega ao outro em sinal da unidade, da singularidade do ser, apesar da aparente pluralidade do existir. O amor que ultrapassa as fronteiras do eu egóico e ensimesmado no casulo do personagem, orienta para destinos gloriosos da essência comum que nos une a todos. Quando Jesus interpelava os 3 depositários dos talentos, o que fizeram com o pouco que lhes dei, cada qual correspondeu conforme o seu grau de entendimento. O fato é que premiados foram os que multiplicaram os recursos recebidos e devolveram tudo, principal e juros, auferidos após a ação. Apenas um último, que enterrou os seus talentos, foi colocado fora dessa espécie de seleção evolutiva. Perceber as ferramentas das quais dispomos para servir é sinal de que compreendemos a passagem vulnerável e impermanente da vida e já percebemos o quanto somos viajores, servindo e amando em busca do Deus imanente, potencializador da vida e elemento planificador da existência. Cada qual em conformidade com as suas obras. Assim diz o evangelista Mateus em seu capítulo 16, verso 27. Compreendermos que caminhamos para uma sociedade fraterna do futuro é sinal de alívio às tensões e apreensões do finito homem ante a grandeza do espírito imortal,
ao qual se percebe à medida em que caminha para o fanal que o dirige. Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha que pode se converter em chama ardente e generosa, como nos convida a pensar Leon Denis. Amar para servir, servir para amar, pois ama mais aquele que serve, serve mais aquele que ama. Paracelso, médico suíço, considerado o pai da toxicologia, nos deixa assim a sua ideia do servir e do amar. Quem nada conhece, nada ama. Quem nada pode fazer, nada compreende. Quem nada compreende, nada vale. Mas quem compreende também ama, observa e vê. Quanto mais conhecimento houver, inerente numa coisa, tanto maior o amor. Aquele que imagina que todos os frutos amadurecem ao mesmo tempo como as cerejas, nada sabe a respeito das uvas. Quando a amargura visitar-te a casa, em fel de provação, não te esqueças do pranto que extravasa do lar de teu irmão. Na angústia mais sombria, mais extrema, não desdenhes calar. Muita boca infeliz grita e blasfema quando julga rezar. Acharás menos sombra no caminho quando encheres de amor o escuro sofrimento do vizinho
mergulhado na dor. Pensa na retaguarda de infelizes que te seguem sem pão, cheios de fome, sede e cicatrizes, desencanto e aflição. Serve e passa, esquecendo o mal e a treva, porque o dom de servir é a força luminosa que te eleva às bênçãos do porvir. Não ouvides que o Mestre da Verdade, para fazer mais luz, fez-se o divino Rei da humanidade pelo escárnio da cruz. Servir é a grande lei. Todo o universo ensina a retê-la por luz que vem da eterna chama. Observa a natureza, é o céu que se derrama para a glória do amor, como essência divina. Toda força do bem, por fraca e pequenina, não foge de atender na senda que a reclama. Um só lírio no charco é jardim sobre a lama. Basta um raio de sol e a furna se ilumina. Não conserves a vida indiferente, muda, desperta e estende as mãos. Alenta, ampara, ajuda, semeando na estrada a alegria incorpórea. E sonhando, qual verme a trabalhar de rastros, remontarás um dia à imensidão dos astros para servir com Deus em suprema vitória. Reza a lenda que quando Deus resolveu criar o corpo humano, pensou a respeito da sua criação, imaginando em primeiro plano as finalidades existenciais desta criatura. Já havia criado os demais seres, dos mínimos aos maiores, para cada canto do planeta espécies diferenciadas, trabalhando juntas, cada qual em seu espaço para a manutenção de uma natureza plena de equilíbrio. Mas este deveria ser diferente, posto que imaginou dar-lhe um atributo negado a todos os demais, e isso traria consequências graves para aquele paraíso adrede criado. Dar-lhe-ia o livre arbítrio, dom generoso da livre escolha e causa primeira de severas aflições. O zelo com o qual dedicou-se a esta empresa era tal que quem o visse trabalhando das formas rudimentares precedentes ao modelo pronto e acabado, poderia jurar que tal experimento, se não conduzido pelas mãos hábeis e perfeitas do Criador, estaria fadado ao fracasso. Em cada parte do projeto, imaginou órgãos que sinergicamente se relacionariam com os demais em intercâmbios inteligentes entre diversos sistemas orgânicos. Até aí, nada demais. Contudo, visando dotar este equipamento de capacidades cognitivas, projetou um aparelho assim com mais ou menos 1,5 kg de peso, que demandaria grande parte da energia necessária à manutenção do corpo, mas que seria o ponto principal das decisões, condição, aliás, necessária para o exercício das escolhas às quais se submeteria. Modelo pronto e acabado, chamou espíritos que já se haviam desincumbido das missões em reinos precedentes a este, agora criado, e deu-lhes a chance de ocuparem tais corpos em efêmeras e impermanentes existências, instrumento de provas necessárias ao despertamento das capacidades ainda adormecidas. O Criador, conhecendo as demais dimensões da criação, viu que desse jeito os indivíduos espirituais lograriam o êxito do pleno desenvolvimento, à medida em que experimentassem esses corpos dotados de conhecimento e saber, em múltiplas possibilidades de representação. A reencarnação passou a ser, assim, a condição necessária para que o ser criado pudesse trabalhar em favor da lei do progresso, condição maior do universo, vigente desde o primeiro sopro criativo do Criador. 2 almas não encarnadas assistiam de camarote a tal experimento. Um velho sábio que conquistara em outras plagas a capacidade aqui ofertada aos espíritos escolhidos para este planeta e que agora era mentor das almas convidadas à nova experiência. O outro,
um recém-chegado das zonas inferiores dos reinos de preparação para a vida inteligente na Terra. O mestre Zanon e o aluno Protásio, curiosos com o fim daquela iniciativa, trocavam preciosas informações. Mestre, perguntou Protásio, contrito e ainda um pouco à vontade com aquilo tudo, por que o Criador não o fez, já como nos demais seres, determinados nas gloriosas potencialidades futuras do espírito, sem confiar na capacidade ainda pouco testada das livres iniciativas destes entes aqui criados? O mestre parou, pesaroso, diante da incapacidade do jovem Protásio em compreender o processo e tentou explicar das formas mais simples a razão de toda a lógica da criação, das motivações maiores do Criador, ao que o jovem, em consonância com o ritmo das palavras, anuía com a cabeça em sinal de aprovação. Mas o assunto era complexo e demandaria, por certo, um tempo maior de assimilação. Mestre, continuava Protásio, como o espírito, ora adormecido, haverá de despertar ante o manto cego da matéria embrutecida? Pensa por acaso o Criador que tal iniciativa vai fazer brotar do nada? Ou pensa que os aparelhos agora criados seriam capazes de receber estímulos que os levassem à ação? Agora, o mestre parecia entender a origem das dores de Protásio, compreendendo que ali deveria ater-se mais aos fundamentos, de tal maneira a restar apenas, ao final da conversa, o pleno entendimento do jovem prescrutor. Certamente que não consegues ver os detalhes obscuros de tal criação. Percebes apenas a forma e não consegues ver o que se insinua por detrás do véu da aparente carnalidade desta obra magnífica que se apresenta diante dos nossos olhos. Não vês que o imobilismo seria fatal para os empreendimentos que não dependam apenas dos atos determinados pela força dos instintos? Certamente que esses indivíduos serão tais, que possuem uma força interna que os impila ao fanal majestoso da perfeição. Por isso, o Criador incutiu em suas veias, além do líquido de transporte do oxigênio para as células, pequenas gotas de substâncias que, por imperceptíveis, são dadas como inexistentes, mas são elas que causam toda a ação. A primeira e mais generosa é a gota da necessidade. Nascida nos fornos ativos do inconsciente, é a força que leva à ação, na medida em que esta vai ser o sinal de falta, de ausência, de incompletude. O ser racional, vendo faltar peças para o fechamento da lógica empreendida em suas análises, demandará ao novo, ao desconhecido. A necessidade fará com que ande, voe, se desloque às distâncias cada vez maiores, em busca daquilo que poderá responder a tantas inquietações. A necessidade, como força cega, embora seja muito generosa em sugerir ação, pode ser motivo de engasgos e tropeços, na medida em que se volte apenas ao necessitado como foco único da sua saciação. Fará parte do desenvolvimento que ele escolha livremente o que querer, porém que atente para os outros companheiros da jornada, igualmente dotados de necessidades, vendo-os como companheiros das saciações comuns, com a máxima eficiência em seus esforços. Do contrário, resvalará para a vala suja do egoísmo, chaga que o levará a sofrimentos atrozes e dores educadoras ao longo do caminho. Em seguida, uma substância chamada de sentimento, responsável pelas experimentações variadas e suas respectivas valorações. Sentimentos positivos o levarão às alturas, já os negativos aos profundos abismos da existência. Em pequenas gotas experimentará a alegria ou poderá experimentar a dor, conforme sejam seus caminhos e escolhas quando chegar a hora de sorvê-las. Como complemento, a substância do prazer, inoculada aos centros cerebrais do antropóide, lhe permitirá sentir-se acolhido e recompensado por quaisquer dos seus movimentos, desde que estejam na lista dos gatilhos disparadores espalhados por todo o campo sensorial do equipamento. O prazer será bom ou mau, conforme seja a ânsia da sua obtenção. Haverá o prazer redentor, produto de uma ação virtuosa, e o prazer castrador,
que reduzirá o ser a um mendigo do seu próprio corpo, alienando todo o processo decisório. Mas para que esse indivíduo não seja de todo colocado em uma armadilha biofísico-química, restará o espírito que ocupará este espaço a possibilidade de sentir o amor, essência pura de sua alma, invadir cada um dos elementos constituintes deste corpo, dando-lhes a certeza dos encontros e das necessidades de uma vida recíproca. Ninguém consegue amar sozinho. Para o amor, são necessários ao menos 2 indivíduos. Nesse caso, como espécie de recompensa da chegada, a plenitude lhe invadirá a alma, sempre que sentir-se útil, capaz de compreender a razão de não estarmos sozinhos na experiência. O amor equilibrará as necessidades, enobrecerá os sentimentos, fará do prazer a sensação plena da existência, para que restem concluídos todos os esforços do sujeito na consecução da valorosa obra do Criador. Assim, os que desejam alcançar tal meta devem fazer-se serviçais da vontade do Pai, submetendo-se conscientemente e valorosamente à experiência do viver evolutivo que aqui se propõe, apesar de todas as dificuldades. O jovem Protásio ouvia atentamente ao seu instrutor e, deixando-se quedar por uma incontida vontade de servir, rogou ao Pai que lhe emprestasse um corpo para a viagem em direção à luz. Desceu à terra, tornou-se valoroso servo, experimentou as delícias da criação e retornou vitorioso, agora compreendendo a grandeza da obra perfeita do Criador. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida,
amigo amado Jesus. Esse é o meu querer. Muitos companheiros se propõem a conquistar a vitória nesse ou naquele tipo de luta. No entanto, em qualquer conflito, a vitória somente vale quando envolve a paz de todos. Reter o melhor para si unicamente é uma forma de egoísmo. Contudo, fazer-se alguém melhor a benefício dos outros é o caminho para a tranquilidade. Geralmente, quando nos achamos no plano físico, as leis da vida nos colocam de preferência junto daqueles com os quais ainda não nos harmonizamos de todo. Por isso, aprender tolerância é curso de elevação espiritual dos mais importantes. Às vezes, por longo tempo, na existência terrestre, temos pela frente os adversários gratuitos, os parentes difíceis, os desafetos que remanescem de vidas passadas ou os companheiros desinformados e infelizes. Em suma, é o antagonismo a oferecer-nos oportunidades de melhoria e burilamento. Em vista disso, observa no assunto os pontos essenciais a considerar. Faze pelos familiares problemas todo o bem que puderes. Não acredites em tempo algum que hajas feito por eles o bastante, embora conservando a própria paz íntima, depois dos teus deveres plenamente cumpridos, porque, de nossa parte, nunca admitimos que Deus haja realizado o suficiente em nosso favor. Não recolhas ofensas, e sim age, de tal modo que os teus mais austeros críticos melhorem as próprias opiniões a teu respeito. Ninguém te pede bajular os inimigos gratuitos para obter-lhes a simpatia, mas reconhecer-lhes as qualidades nobres e respeitá-los para nós todos é simples dever. Se alguém demonstra intolerância para contigo, anota isso por traço de ligação com o pretérito e procede com discrição, aguardando o momento em que possa ser útil a esse alguém, passando a desfazer impressões negativas que terás criado à distância em outros quadros da vida. E se esse ou aquele irmão te falta a confiança, criando-te dificuldades e prejuízos, considera-os por doentes, mais necessitados de apoio e compreensão que de corrigenda. Enfim, para ganhar a paz, toma o amor ao próximo por legenda da própria vida. Abençoa e auxilia, serve e espera. Não lutes para complicar as lutas que se te fazem necessárias. Amando e servindo, vencerás. Instalado na casa modesta, que seria mais tarde em Jerusalém, o primeiro santuário dos apóstolos, Simão Pedro refletia. Recordava Jesus em torno de quem havia sempre abençoado trabalho a fazer. Queria ação, suspirava por tarefas a realizar e por isso orava com fervor. Quando mais ardentes se lhes derramavam as lágrimas, com as quais suplicava do céu a graça de servir, eis que o Mestre lhe surge à frente, tão compassivo e sereno, como nos dias inolvidáveis em que se banhavam juntos na mesma luz das margens do Tiberíades. Senhor, implorou Simão, aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixai o lago para seguir-te. Disseste que nos farias pescadores de almas. Quero atividade, Senhor. Quero testemunhar a divina missão do
teu evangelho de amor e luz, e porque o celeste visitante estivesse a fitá-lo em silêncio, Pedro acrescentou com a voz encharcada de pranto: quando enviarás teus serviços às nossas mãos? Entreabriram-se de mansos lábios divinos, e o apóstolo escutou, enquanto Jesus se fazia novamente invisível: amanhã, amanhã. O antigo pescador mais encorajado esperou o dia seguinte. Aguardando o mandato do eterno benfeitor, devoltou-se à limpeza doméstica desde o nascer do sol, enfeitando a sala singela com rosas orvalhadas do amanhecer. Enlevado em doce expectativa, justamente quando se dispunha a refeição matutina, ensurdecedora algazarra atingiu os ouvidos. A porta singela, sobre murros violentos, deixa passar um homem seminu, de angustiada expressão, enquanto lá fora bramem soldados e populares sitiando o reduto. O recém-chegado contempla Simão e roga-lhe socorro. Tem lágrimas nos olhos e o coração lhe bate descompassado no peito. O anfitrião reconhece-o. É Joás, o malfeitor. De longo tempo vem sendo procurado pelos agentes da ordem. Exasperado, Pedro responde firme: socorreste por quê? Não passas de um ladrão contumaz. E de ouvidos moucos arrogativa, convoca os varapaus, entregando o infeliz, que de imediato foi posto a ferros a caminho do cárcere. Satisfeito consigo mesmo, o apóstolo coloca a esperança na obra que lhe seria concedido fazer, quando, logo após, perfumada liteira lhe entregou a presença triste mulher de faces maceradas e contrastaram com a seda custosa em que ela buscava luzir. Pedro identificou-a. Era Júnia, linda greco-romana, que em Jerusalém se fazia uma estranha flor de prazer. Estava doente, cansada, implorava remédio e um roteiro espiritual. O dono da casa, porém, gritou resoluto: aqui não! O teu lugar é na praça pública, onde todos te possam lançar em rosto o desprezo e a ironia. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e Pedro, então, contente de si próprio, continuou esperando a missão do dia. Caiu a noite imensa sobre a cidade em extrema secura. Desapontado, ao repetir as últimas preces, Simão meditava diante da tocha bruxuleante quando o mestre querido se destacou na névoa. Ah, Senhor! Clamou Pedro chorando. Aguardei todo o dia sem que me enviaste a prometida tarefa. Como não? Disse o mestre em tom de amargura. Por 3 vezes roguei-te hoje cooperação sem que me ouvisses. E ante a memória do companheiro que recordava e compreendia tardiamente, Jesus continuou: de manhã enviei-te Joás, desventurado irmão nosso, mergulhado no crime, para que o ajudasses a renovar a própria existência, mas devolveste-o à prisão. Depois do meio-dia, entreguei-te Júnia, pobre irmã dementada e doente, para que a medicasse e esclarecesses em meu nome. Contudo, condenaste-a ao vilipêndio e ao sarcasmo. Senhor, soluçou o apóstolo, grande é a minha ignorância e eu não sabia.
compadece-te de mim e ajuda-me com a tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. Simão estendeu-lhe os braços, desejando retê-los junto do coração. Mas o Cristo sublime, como que se ocultava na sombra, escapando-lhe da afetuosa carícia. Foi então que o ex-pescador de Cafarnaum, cambaleando, buscou os apontamentos que trazia consigo e, abrindo-os ao acaso, encontrou o versículo 12 do capítulo 9 das Anotações de Mateus, em que o mestre da vida assevera convincente: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Na sementeira do bem, nas linhas da compaixão, não te limites a dar remédio, agasalho e pão. Ergue a mensagem fraterna da bondade e da esperança e espalha primeiramente as bênçãos da confiança. Ajuda com discrição, não te comportes a esmo. A chaga dos semelhantes podia estar em ti mesmo. Recolhe a criança em sombra, relegada ao desalinho, qual se estivesse nos braços o corpo de teu filhinho. Escuta os velhos da estrada, que por tristes sofrem mais, como se ouvisses pulsando o coração de teus pais. Junto a qualquer sofredor, em vez de lamentação, estende amor e alegria, que ele é sempre nosso irmão. Todos somos uns dos outros, toda a terra é nosso lar. Sê como um raio de sol, que ajuda sem perguntar. Não ampares reprovando, toda malícia é cruel. Socorro com reprimenda é pão recheado a fel. Semeia luz no teu campo, não durmas em teu arado. Seguimos perante Deus, todos juntos, lado a lado. Se atendes à caridade, não te esqueças cada dia que é preciso servir sempre, como Jesus serviria. Viver a vida pela dádiva de Deus, em sua maior plenitude, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus, para poder auxiliar a todos em fraternidade. Viver, sentir, servir, assim será. Sentir sempre, sempre pelo próximo o que está no coração, para que ele sinta o mesmo que nós, por toda a população, o carinho e o amor que não nos limita jamais. Viver, sentir, servir, assim será. Que haja em nosso ser alegria, que possamos ser sempre confiantes no porvir, que nossas ações sejam distantes da covardia.
que não tenhamos receio em servir, sempre em nome de Jesus, sempre na sua seara bendita, amaremos. Sempre seremos centelha de luz na vida terrena e na espiritual. Assim será, assim será. Que não tenhamos receio em servir, sempre em nome de Jesus, sempre na sua seara bendita, amaremos. Sempre seremos centelha de luz na vida terrena e na espiritual. Assim será, assim será. Viver, sentir, servir, assim será, assim será. Viver, sentir, servir, assim será, assim será, assim será. Às vezes, alma irmã, dizes que a vida é um tecido de lutas colossais, que não tens paciência de sofrê-las, que não suportas mais. Acalma-te, no entanto, pensa e nota, sem que os problemas surjam tais quais são, tudo seria o caos no campo da existência, deserto sem degraus de elevação. Paciência, explicou-nos sábio amigo, é o respeito ideal que se mantém entre os seres e as vidas que se entrosam para a realização do eterno bem. Para que não se faça barro e lodo, pântano incomodando o próprio ar, deve a fonte servir no curso a que se prende, no anseio de atingir a grandeza do mar. Se o trigo recusasse a mó que o pulveriza, faria nobre prato com certeza, ou talvez fosse adorno para o mundo, mas não seria pão brilhando à mesa. Sem controle da usina que a governa, depois de acumulado onde se ativa, seria a força da eletricidade, unicamente força destrutiva. Se quisesse fugir da órbita que atende, seria o próprio Sol nos espaços profundos, um monstro luminoso sem destino, perturbando a mecânica dos mundos. Paciência, alma irmã, é o dom do entendimento, a honra de servir que temos ao dispor, para erguer ante os céus, nos distritos da terra, o caminho da paz e a presença do amor. Queres saber acertar quando a luta se avizinha? Atende ao trio de amor, perdoa, serve e caminha. Há aprovação no teu campo, recordando a erva daninha? Replanta o chão que te coube, perdoa, serve e caminha. Riste a força, disfarçando a dor que te desalinha? Escora-te a paciência, perdoa, serve e caminha.
A injúria fere teu nome envolta em sombra mesquinha. Não chores nem te defendas. Perdoa, serve e caminha. Padeces inquietações de alma cansada e sozinha. Trabalha com mais ardor. Perdoa, serve e caminha. Ouviste maledicência, denúncia, intriga, picuinha. Detente no bem que possas. Perdoa, serve e caminha. Ninguém te entende no pranto da angústia que te definha, mas lembra de Deus que te vê. Perdoa, serve e caminha. Viste quedas, deserções, amigos perdendo a linha. Não lamentes nem censures. Perdoa, serve e caminha. Suspiras pelo refúgio onde a paz surge e se aninha. Simplifica a própria estrada. Perdoa, serve e caminha. Se indagares ao Senhor como honrar a glória e a vinha, Jesus te responderá. Perdoa, serve e caminha. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar aqueles que cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias de aflição, faze-nos contemplar tua luz através de nossas lágrimas, e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos, Pai, conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos do teu infinito amor. Que seja assim. Os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Somos do pão e do circo, das bigas dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora.